Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você e sobre todo o seu lar, em nome de Jesus. Mais um domingo, estamos aqui louvando, bendizendo, exaltando e magnificando o nome do nosso Deus, que é Rei para todo sempre. Amém. Irmãos, vamos orar para começar o nosso culto. Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa falar aos nossos corações, o Senhor possa falar às nossas vidas, vencer com os nossos lares, o Senhor venha nos livrar de todo mal, nos guardar, nos proteger, nos amparar com Tua poderosa mão, tudo para a glória, louvor, adoração e magnificação do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, antes de meditarmos na palavra de Deus, hoje, primeiro domingo do mês, temos todo o primeiro domingo como prática participarmos da ceia do Senhor, e nesse domingo não será possível, mas nós iremos cultuar, bendizer e exaltar o nome de Deus. No dia 7, a prefeitura vai se pronunciar e nós iremos ver se iremos fazer um culto ou dois no domingo que vem. E assim, teremos ceia em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Se assim for, pode ser que o prefeito possa aumentar mais. E aí nós temos uma nova estratégia para colocar de uma forma muito especial, tomar a ceia, fazer uma ceia virtual, todo mundo em casa separar pão e vinho, e em um só momento consagramos os elementos e tomamos em nome de Jesus e para a glória do Senhor, mas vamos aguardar aí o resultado do nosso prefeito, pronunciamento das autoridades da nossa cidade. Hoje eu quero começar uma série de pregações intitulada Deus Pode. Porque Deus pode fazer muitas coisas, Deus pode fazer o impossível, Deus pode transformar os corações, Deus pode mudar a situação, Deus pode trazer cura, Deus pode trazer salvação, Deus pode libertar. E eu sei que você sabe todas essas coisas, mas quando você está passando por um momento do qual você ora a Deus, para que Deus faça algo e Deus não faz, qual é a sua posição? Você continua acreditando que a demora de Deus faz parte dos projetos de Deus e acredita mesmo assim que Deus pode mudar a situação, que Deus pode curar, que Deus pode abençoar, que Deus pode abrir portas, que Deus pode agir com a sua santa providência, que Deus pode fazer um milagre? Você acredita que Deus pode, quando você está passando por uma situação difícil, uma situação de calamidade, de tristeza, de dor, de angústia, de perseguição, algo que causa medo? Você acredita que Deus pode? Deus pode, e vai ser ministrado essas semanas sobre esse seguinte tema, o que Deus pode fazer, porque Deus pode fazer todas as coisas, e para isso eu quero chamar a sua atenção de um texto da palavra de Deus, Salmo 78, do verso 16 ao verso 20, Salmo 78, do 16 ao 20. Se você puder e quiser, abra a palavra de Deus e nos acompanhe nessa leitura em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como os rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram com Deus dizendo:
Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dele mandaram águas, transbordados caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? O povo de Israel, aqui nesse texto, que Deus possa aplicar essa palavra em nosso coração. O povo de Israel aqui, eles fazem pergunta: pode Deus fazer uma mesa no deserto? Pode Deus, porventura, nos dar pão? Pode Deus fornecer carne para o seu povo? E a resposta deles foi: não, Deus não pode. A resposta deles foi uma resposta de incredulidade. Qual é a sua resposta referente à situação pela qual você vive? Deus pode mudar, Deus pode fazer, Deus pode operar, Deus pode agir, Deus pode transformar. Se você acredita que Deus pode, você deve continuar acreditando no poder de Deus, apesar das situações adversas da vida, das quais eu e você vivemos e passamos. Quando nós atentamos para esse salmo, nós podemos ver que esse salmo inteiro, ele tem 3 divisões. A primeira fala sobre o proteger o futuro, que vai do verso 1 ao verso 8, e a ideia aqui é de testemunhar às outras gerações o que Deus pode fazer. O segundo ponto desse texto, da divisão desse salmo, é compreender o passado, e vai do verso 9 ao 64. E o terceiro ponto é valorizar o presente, que vai do 65 ao 72. Porém, nós iremos ministrar somente nesses versos dos quais nós lemos. É claro que uma hora ou outra iremos citar um versículo ou um outro que faz parte desse texto. E é interessante que esse salmo nos ensina que as lições do passado educam o presente, ou seja, o presente é educado com as lições do passado. E isso me chama muita atenção ao entender o que é que eu tenho ensinado à geração futura. O que é que eu tenho ensinado ao meu filho? O que é que você tem ensinado ao seu filho, à sua filha? O que é que você tem ensinado aos mais jovens? Você tem ensinado a acreditar e continuar acreditando, por mais que aparentemente Deus não venha a estar agindo na sua ótica. Você tem ensinado a continuar confiando em um Deus todo-poderoso, em um Deus do impossível, em um Deus que transforma todas as coisas. Então eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, à condição desse povo. Esse povo era um povo infiéis. Eles eram infiéis ao Deus todo-poderoso. Eles eram infiéis ao Senhor na jornada no deserto. Mas eles não só eram infiéis a Deus, não acreditando no poder e na ação de Deus, eles eram pessoas que esqueciam facilmente, tinham problema de amnésia, possivelmente. Esqueciam o que Deus tinha feito. Esquecia como Deus, com uma forma extraordinária, esquecia que Deus, com o seu poder e graça, agiu de uma forma extraordinária e magnífica no meio do seu povo. Eles tinham esquecido como Deus tinha libertado o povo no Egito, enviando as 10 pragas. Eles tinham esquecido como foi que Deus abriu o mar vermelho. Eles esqueceram como Deus purificou as águas de Mara, transformando em água doce. Eles esqueceram que Deus era poderoso e livrou de todos os seus inimigos. Então a condição desse povo era um povo infiel, mas era um povo que esquecia facilmente. Eles também eram tolos, tolos demais, a tal ponto de perguntar se Deus pode.
Tolos de não compreender que não há limite para a ação miraculosa e poderosa de Deus. Eles eram tolos ao tal ponto de perguntar: Deus pode preparar uma mesa no deserto? Mas, em segundo lugar, podemos ver também o caráter de seu Deus. Ou seja, quando nós atentamos para esse texto, nós podemos ver, e para a história do povo de Israel no deserto, nós podemos ver a fidelidade do Senhor às suas promessas. Ou seja, tudo aquilo que Deus prometera, Deus tinha cumprido. Tudo aquilo que Deus tinha prometido, Deus tinha feito. Quando olhamos para o caráter de Deus, podemos ver que tudo aquilo que Deus nos prometeu na sua santa palavra, Ele tem feito. E por isso, diante dessa verdade, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus vivo, real, soberano, que age segundo o seu poder e graça. É necessário entender que o caráter de Deus é um caráter de ação. E Deus agiu no meio daquele povo no deserto de uma forma extraordinária e miraculosa. Imagine, irmãos, 40 anos no deserto. E por 40 anos, Deus enviava o maná todos os dias. Imagine, irmãos, que Deus deu vitória àquele povo sobre todos os seus inimigos. Imagine a emoção de ver Deus e a glória de Deus, a Shekinah de Deus descer sobre o tabernáculo. Que coisa maravilhosa deveria ser a presença, a unção, a Shekinah de Deus envolvendo o tabernáculo, e o povo podia ver aquilo. Imagine eles contemplar 40 anos no deserto, o cuidado de Deus de dia, uma nuvem, que fazia com que o povo não tomasse sol, ou não que aquecesse as suas cabeças, e à noite, por conta do frio do deserto, uma coluna de fogo. Esse povo, eles deveriam compreender que o nosso Deus tem um caráter que é imutável, é um Deus que age, é um Deus poderoso, mas podemos também ver a paciência de Deus. E quando você lê o verso 38 desse texto, você vê uma declaração que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador, que Deus não deixa a sua ira para sempre. Então esse texto nos chama a atenção do caráter de Deus, de um Deus fiel às suas promessas, de um Deus que age, um Deus que atua, de um Deus que tem poder, de um Deus que tem paciência do seu povo. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus paciente. E em terceiro lugar, esse texto nos ensina o desafio de hoje. Qual é o nosso desafio hoje? Em olhar para o povo que respondia que Deus não pode, duvidava da ação de Deus, um povo esquecido do que Deus fez, um povo infiel no deserto, de olhar o caráter de Deus, a sua habilidade, a sua ação, o seu poder e a sua paciência sobre as nossas vidas. O nosso desafio hoje é de ter confiança em Deus, em meio à pandemia. Ter confiança em Deus em meio a esse momento angustiante. Ter confiança em Deus em meio a essa situação caótica do qual o mundo se encontra. Ter confiança em Deus e continuar acreditando que Deus pode o impossível. E que Deus é Deus. E se Ele fizer é Deus. Se não fizer, Ele também continua sendo Deus. Mas precisamos lembrar das obras de Deus no passado.
E é interessante que quando lembramos da obra de Deus no passado, nós podemos ver que Deus pode todas as coisas. Será se você e eu, se tivesse ali naquele momento em que Daniel foi lançado nas covas dos leões, será se você poderia dizer: Deus pode livrar Daniel? Se você vivesse lá. Eu sei que hoje você sabe que Deus pode, porque Ele fez. Ele livrou Daniel das covas dos leões. Imagine lá com Nabucodonosor, quando lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E se você estivesse lá vendo aquela cena, você acreditaria que Deus pode livrá-los? Nós sabemos que Deus livrou, que na verdade Deus estava com eles lá na fornalha. Imagine se você estivesse no período de Elias, e se você estivesse morando lá vizinho da viúva de Serapta, e pudesse ver Elias dizendo a ela: pegue um pouquinho de farinha que você tem, um restinho faz um bolo para mim, e eu irei comer. Será se você acreditaria que por 3 anos e alguns meses não faltou nenhuma comida na mesa, na cozinha daquela casa, porque Deus pode? Se você acredita assim na provisão de Deus, por que não continuar acreditando em meus infortúnios da vida? Será se você estivesse no navio ou no barco, propriamente dito, onde os discípulos estavam passando uma tempestade e Jesus dormindo, será se você acreditaria que Jesus podia acalmar o mar e a tempestade? Meus amados irmãos, Deus pode fazer muitas coisas. A vontade de Deus é que você possa continuar crendo que Deus, aquele que operou no passado, livrando Daniel da cova dos leões, aquele que operou no passado, junto e livrando Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele que operou no passado, agindo com a sua santa providência sobre a viúva de Serapta, aquele que acalmou o mar e a sua fúria, é o mesmo Deus. O nosso Deus é imutável e Deus pode fazer de novo. Deus pode trabalhar de uma forma extraordinária na sua vida, no seu coração, para a glória e louvor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos conta a história que um homem foi subir o Monte Everest, alpinista, e ele subiu, e quando chegou a uma certa altura ele caiu, mas como um bom alpinista tinha uma corda de segurança. Mas aquela noite de inverno muito fria, escura, densa, ele segura na corda e ele lembra de Deus. Ele começa a orar a Deus e pedir que Deus possa ajudar. Em meio à escuridão ele ouve Deus falando: oi, meu filho. E ele diz: Deus, me ajuda, me socorre. E Deus disse: sim, corte a corda. E aquele homem se agarrou à corda. E 3 dias depois encontraram um homem morto, congelado, agarrado às cordas a 1 metro de altura do chão. Você acredita que Deus é um Deus que fala, que age, que responde e que é imutável? Você pode viver pela fé e acreditar nas promessas de Deus. Você precisa obedecer os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, acreditando que Deus pode, que Deus age, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Acreditando que Deus age de uma forma extraordinária, confiando na manifestação da graça e no poder de Deus, entendendo que Deus é que dirige todas as coisas. Deus pode mudar a situação da sua família. A sua resposta por fé em meio à dificuldade é: Deus pode. Ou em meio à dificuldade a sua resposta é: talvez Ele pode, mas não tem feito. Isso é dúvida. Isso é falta de fé. Então creia
que Deus pode. Deus pode livrar a sua vida. Deus pode livrar a sua família, se assim for da sua santa vontade. Olhe para Deus e veja o quanto Deus é bom. Olhe para Deus o quanto Deus é fiel. E deixe para futuras gerações um legado de fé. De alguém que vive por fé. Alguém que acredita no milagre de Deus. Alguém que acredita no sobrenatural de Deus. Alguém que acredita que o nosso Deus é o Deus do impossível. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. É Ele que nos incentiva a orar. E Ele nos incentivando a orar, Ele se pede. Você precisa pedir acreditando que esse Deus ouve a oração e age com sua atuação miraculosa como foi no passado. É o mesmo Deus que age hoje e sempre. Que você possa se render à vida de fé, à obediência aos princípios de Deus. Porque o nosso desafio hoje, como povo de Deus, é continuar confiando em Deus. É lembrar-se do que Deus fez no passado, Ele é poderoso para fazer. E é viver uma vida de fé e obediência a esse Deus. Deus pode trazer a providência para a sua casa. Deus pode sustentar a sua família. Deus pode fazer um milagre. Deus pode livrar. E a resposta é: Deus pode. Porque não há nada demasiadamente impossível para o nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, com seu poder e com sua graça. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós. Porque algumas vezes, num momento de aflição e dificuldade, nós não continuamos acreditando no Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda a nossa falta de fé, aumenta a nossa fé, para que possamos acreditar no seu poder e transmitir, ó Deus, às próximas gerações, que Tu és um Deus do passado, do presente e do futuro. Tu és um Deus que age, e nós cremos no Teu poder e na Tua graça, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Abençoa o Teu servo, Tua serva, com toda sorte de bênçãos espirituais, e que a Tua poderosa mão e cuidado possa ser sobre cada um deles, todos os dias da vida, na certeza que Deus pode fazer todas as coisas, segundo o conselho da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém.